Se liga, moradores. Mais uma vez, estamos aqui com o podcast Chama o Síndico. Nem conto para vocês o convidado que a gente tem hoje. Mas antes de mais nada, curte, compartilha e solta o comentário. Vocês, moradores do condomínio, que querem se inteirar com os fatos que acontecem nos condomínios, o que acontece diariamente, como lidar com certos tipos de situações. Hoje a gente tem aqui um cristão, a gente tem um advogado, a gente tem o pai da Liz. Ó, estudei, fiz o dever de casa. Quero apresentar para vocês o pastor Davi. Pastor, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Chama o Síndico. Pastor, conta um pouquinho para os moradores aqui do condomínio, né? Todos os bairros de Valparaíso Ocidental, Lusiânia, Novo Gama, Santa Maria que assiste a gente. Conta um pouquinho para entender quem é o pastor e quem é o advogado Davi. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Primeiramente, quero aqui agradecer, né, a oportunidade de estar aqui. Muito obrigado. O convite aí formulado. Também quero dizer que, primeiramente, eu sou filho de um pai pródigo em amor, que é o nosso Deus, né? A gente vive justamente essa identidade. E também sou casado com a mulher que amo, que é a Suelen Eringe, e também sou pai da Liz, né? E além disso, exerço a profissão de advogado e de pastor, né? Conciliar essas duas profissões é um desafio, vou contar até o dia de hoje. Estava mais cedo no enterro, consolando uma família da igreja, depois foi para o escritório, agora estamos aqui. Então essa conciliação de obrigações tem sido um desafio, mas é bom também, é bom demais. Para vocês verem, gente, sem Deus a gente não é ninguém. Não existe caminho que não exista dor, mas não exista vitória sem Deus. Então, pastor, a gente quer hoje bater um papo, além, né, de falar sobre condomínio, sobre diversos assuntos do condomínio. A gente às vezes entra dentro do condomínio e não sabe o que as pessoas passam. E a gente sabe que muitas vezes a gente vai para a igreja Sim. descarregar no pastor, descarregar em Deus, botar ali o joelho no chão e orar, 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 pedindo para aliviar. Porque hoje muitas vezes as mães, as mulheres, as famílias e até as crianças que passam dificuldade com alimento dentro de casa, a mulher que é agredida do marido, ela vai para a igreja. Isso também reflete dentro do condomínio, a convivência das crianças jogada no condomínio, a convivência de mães e famílias chorando, desesperada, pedindo o aconchego. E muitas vezes aqui no Valparaíso, em diversos bairros, a gente mora distante das nossas familiares. O que dificuldade no condomínio reflete lá na igreja? O senhor recebe ali testemunhos, o senhor recebe muitas famílias. Isso reflete dentro da igreja? O senhor escuta relatos dessas famílias? Sim, sim, né? Nós vivemos em um bairro, né? Para quem não conhece, a igreja que pastoreio fica ali no bairro Parque Marajó, entrando ali pelo Sucupira. Nós estamos ali há 5 anos, aproximadamente, e é uma região onde tem, segundo o levantamento da Apromel, que é inclusive a associação que eu também faço parte, 49 condomínios já constituídos, né? Falta ainda vários outros que estão em construção. E por ser uma região de muitos condomínios, né, é uma região onde essas questões familiares, questões sociais, questões emocionais e até espirituais, elas vêm muito à tona, né? A convivência dentro de um condomínio não é uma convivência muito tranquila, né? Às vezes tem-se problemas com moradores, vizinhos, entre síndicos e por aí vai. E às vezes, muitas das vezes na realidade, as pessoas procuram se apegar justamente em Deus, né? Entendendo o seu propósito, sua identidade, quem são e também se fortalecendo para que não possam deixar que essas situações afetem as suas decisões, a sua vida de uma maneira completa, né? Então, é, a gente recebe sim muitos compartilhamentos, né, de questões. Ah, tem uma vizinha lá que está passando uma necessidade de uma cesta básica, e aí quando nós temos condições nós vamos lá e socorremos, né?
A igreja ela acaba sendo um braço do Estado, principalmente nessa questão social. A igreja acaba se tornando um espaço onde famílias, muitas das vezes, que não conseguem ser ouvidas ou atendidas devido à burocracia ou outras coisas mais, e às vezes até fato de locomoção ou de distância do Estado, vê no seu bairro uma igreja, uma comunidade de fé, pessoas que estão dispostas a acolher e a abraçar e a ajudar essas pessoas. Então, é, recebemos sim muitas demandas ali e temos, à medida que podemos, tentado ajudar cada uma dessas pessoas que nos procuram ali. Para você, morador, que está chegando agora no nosso canal, hoje estamos com esse excelentíssimo convidado, além de ser advogado, é o pastor Davi. Pastor, só para memorizar na mente de todo mundo, é, aqui no bairro, e todos os moradores dos condomínios M Castro, do 1 ao 10, ao Royal, onde eu sou síndico, M Castro, onde eu sou síndico, ao Levanzo, e a diversos outros condomínios ali, tá chegando quase 4.000 famílias nos próximos meses ali. Tem mais ou menos Sim. este condomínio para ser inaugurado. Conta pra gente qual é os dias do culto lá na sua igreja, como que funciona, para que a gente possa estar convidando vocês também do bairro para estar frequentando a igreja do Senhor. Sim. Lá nós temos cultos às quintas-feiras, a partir das 19h30. Temos também culto aos domingos às 19 horas. Essas são as programações fixas. Tem programações que são esporádicas aos sábados e temos também outras atividades que acontecem durante a semana. Você que é morador, principalmente do Parque Marajó, daquela região, que tem uma igreja pertinho da sua casa, com o intuito de te recepcionar, de te abraçar, de te acolher. A gente costuma falar que lá é o lugar de amar e de ser amado, né? A ideia é que nós possamos vivenciar isso ali naquela igreja, naquela comunidade, naquela família, porque nós acabamos nos tornando uma família, né? A gente costuma falar que a gente chora com os que choram e se alegram com os que se alegram. Então você que é morador, vai ser um prazer te receber no próximo domingo às 19 horas ou nas quintas-feiras a partir das 19h30, para você poder estar ali sendo abraçado, acolhido e principalmente buscando aquele que é o mais importante, que é o nosso Deus. E como o Johnny falou, sem Deus é impossível viver. Isso é claro para todos nós, para você que está nos assistindo com toda certeza. Pessoal, Voltou. Eu vou pedir que acabou. Se mexe aí, já. Porque deu uma travada aqui. Aí eu vou pedir assim. Como travou enquanto ele tava falando assim na metade pra frente ou quase no final, se você quiser repetir a pergunta e tá. depois tira na edição, ou então ele. A gente corta na edição aí, mano. Tá parado? Não, tá. Pode. Voltou. Voltou? Pode manter. Davi, só porque ele depois vai cortar, porque a gente vai gravar hoje. Aí corta, faz a edição e a gente lança no sábado, 8 horas, tá? Tá, E Se de quiser repente a gente repetir falar alguma pergunta, coisa de olha, eu não gostei dessa parte, a gente corta sem problema. e passa, tá bom? E voltando aqui com o nosso pastor Davi, para memorizar, para ficar na sua cabeça o horário que você está convidado para o próximo culto. Pessoal, a igreja é a nossa família. Existe a nossa família em casa, existe a nossa família que é Deus, porque sem Deus nós somos ninguém. Pastor, fala pra gente aí os melhores dias. Qual é o dia que a gente pode frequentar, que a gente pode ir lá botar o joelho no chão, orar, pedir para Deus? Qual é o horário dos cultos? Lá nós temos duas programações públicas, né, que são fixas na nossa igreja, que é na quinta-feira, às 19h30, e o culto principal, a celebração principal, no domingo, às 19 horas. Você que é morador principalmente do Parque Marajó, que está em um daqueles condomínios ali próximos à igreja, tem a oportunidade de ter do lado da sua casa, ou a poucos minutos da sua casa, uma igreja confortável, com uma estrutura e mais do que isso, com pessoas que estão dispostas a te acolher, a te abraçar, a te tratar como família. E você pode chegar ali, eu costumo falar que ali é o lugar de amar e de ser amado. Porque sem amor, a gente não consegue manifestar quem é Deus, porque Deus é amor. Então, diante disso, eu quero te convidar a você estar ali conosco, participando dessa família, dessa casa
e dessa comunidade de fé e fortalecendo o seu relacionamento com Deus, que é o mais importante. Pessoal, só para vocês terem a ideia, você morador dos nossos condomínios, de toda a cidade, quem está nos assistindo, você já chegou perto daquela pessoa e sentiu aquela gastura? Ou você não gosta de alguém e fica incomodado? Vocês têm que entender a paz que eu estou sentindo aqui com o pastor. Eu vou ser bem claro para vocês entenderem. Eu nunca tive com o pastor antes e nunca conversamos do jeito que estamos conversando aqui, mas ele transmite uma paz. Imagina você ir para um culto e saber que uma pessoa que está ali é alguém que está ali transmitindo a palavra de Deus para você. Pastor, e eu quero aprofundar mais esse assunto da sua igreja. Por quê? Para quem não conhece Valparaíso e está nos assistindo, é assim, ó. Valparaíso 1, atrás do shopping, onde tem o shopping, tem o Brasil Center Shopping, é uma parte. Valparaíso 2, outra parte. Para quem conhece um pouquinho o Parque Marajó, existe a van. Após a van, a gente pega uma rua descendo. Pega uma rua descendo. Tem referência? A UPA, que está fechada para a reforma. Sim, Depois disso não tem referência. Seria o presídio, é verdade. né? E olha a referência que a gente tem, o presídio. Então conta para nós, da onde surgiu esse amor seu pela religião e como nasceu a sua igreja? Nasceu a igreja no bairro Parque Marajó? Porque se a gente olhar pelas autoridades ou para diversos órgãos que poderia, como um canteiro central, que a Promel veio, a Promel para estar ajudando os moradores agora, um lazer para as crianças, uma quadra de futebol, um parquinho de diversão, uma praça, a gente sente falta ali Sim. naquele setor. E não tinha. E o mais importante lá chegou primeiro, que foi a Casa de Deus. Como surgiu a Casa de Deus no Parque Marajó? Ah, sim. Falando sobre um pouco do como eu me identifiquei com o chamado pastoral, né? A gente chama de chamado pastoral. Eu nasci e cresci numa igreja cristã. Meus pais são cristãos. Nasci num berço evangélico. Meu pai é pastor em uma igreja também. E eu fugi por muito tempo, Johnny. Não queria não, porque é muito desafiador ser pastor, né? Você ouvir muitas as pessoas, você tem que ter sabedoria, calma, paciência, tranquilidade, né? Exalar o amor de Cristo, que é o mais importante. Eu fugi por muito tempo, mas chega um tempo que a gente acaba abraçando o propósito, né? A gente entende que a gente nasceu para isso, não por nós mesmos, mas por conta do projeto que Deus tem sobre a nossa vida, porque Deus tem um projeto para você, Deus tem um projeto para você que está nos assistindo, Deus tem um projeto para todos, e o Salmo vai dizer que antes mesmo que nós fôssemos formados no ventre da nossa mãe, Deus já havia contado os nossos dias. Então a nossa história já estava sendo formada antes de nascermos. Então, como Ele é o maior conhecedor da nossa vida, nós precisamos nos submeter ao projeto de Deus para nós. E a igreja surgiu há 5 anos atrás, quando alguns construtores, que são construtores aqui do Valparaíso, os GOIs, vou citar aqui, eles são uma referência aqui na comunidade. Eles pegaram uma porção do terreno deles e decidiram construir uma igreja e ofertaram, né, essa igreja para o ministério que eu faço parte. E aí nós começamos essa igreja há 5 anos atrás, aproximadamente 5 anos atrás, em uma tenda. Era uma tenda ali, improvisada. Depois a igreja foi sendo construída e nós fomos preenchendo algumas partes da igreja até que a igreja fosse concluída. Nesse interim aí teve a pandemia, né? Nós tivemos que parar as atividades lá dentro do templo, né? Tivemos que ficar em casa e tudo mais. Mas a igreja foi plantada ali com o propósito de alcançar aquele bairro. E nós estamos, inclusive, com um projeto e orando para que todos os 49 condomínios que nós temos hoje, e também os que virão, né, que você falou aí que tem 4.000 moradores aproximadamente chegando, para que eles tenham uma porção da nossa igreja lá dentro desse condomínio. Então, a ideia é que nós alcancemos aquele bairro, né? Que a nossa igreja seja um farol, né? Em meio à escuridão, muitas das vezes,
para que famílias, principalmente, sejam alcançadas através, principalmente, do amor de Cristo e também para que vidas sejam transformadas por meio desse amor. Então, nós fomos colocados ali com esse propósito de alcançar aquela comunidade. É por isso que a igreja se chama AD Marajó, de Assembleia de Deus no Marajó. Então, a ideia é que nós alcancemos aquela comunidade. Hoje nós temos pessoas de vários locais. Eu tenho pessoas de Santa Maria que congrega lá, Gama, Novo Gama, Céu Azul, Valparaíso 1, Valparaíso 2, Lusiânia, Ocidental, várias localidades. Mas a ideia é realmente que nós alcancemos aquele bairro. Nós fomos plantados ali para alcançar aquela comunidade e abençoar aquelas famílias. E é uma referência, né, que a gente falou aqui atrás, de um bairro que tem por referência a entrada para o presídio. E aí a gente recebe 49 condomínios. Pessoas que moravam em chácaras antes e não tem um acolhimento de Deus, a gente se sente perdido, Sim, né? É sem rumo. Você não tem Deus, você tá sem rumo, sim, né? Para onde for ali, você vai tocando, mas você não tem rumo. Então, saber que a Demarajó, né? Que é a Assembleia de Deus, tá ali no bairro e que pode te receber, morador. Então, faça uns convites para vocês. Vá até a igreja, conheça. Esqueça o pastor Davi, esqueça a igreja. Vá lá para conhecer Deus. Eles é apenas um instrumento da palavra de Deus. Então, quando a gente estiver divulgando esse vídeo, pegue na mão do seu irmão e convide. Vamos pro culto amanhã? Porque você conhecer Deus vai trazer um bairro melhor, uma comunidade mais unida. Porque sem comunidade unida, a vida é bagunçada. E sem Deus, a vida não existe. Então, saber que a igreja tem 5 anos, que teve alguém que teve coração, né, de doar o terreno, de tentar prosperar ali. Obrigado à família Góes, né? Eu não conhecia essa história. Parabéns. Agora, tanto a igreja quanto a Promel, tanto com o bairro Marajó, também vai ser graciado com a valorização do Shopping Góes, que está sim, chegando lá. Aí, possivelmente até dezembro ali a obra vai estar finalizada. sim. Vai chegar mercado, vai chegar farmácia, vai chegar 50 lojas no shopping, Posto de gasolina. né? Posto de gasolina. Então, deixar ciente aqui a toda a população que a associação, a Promel, vai ter a sua salinha lá para atender todos os moradores e assim caminhar juntamente com a igreja para trazer o que os moradores do bairro Marajó precisam de verdade. E eu quero estar nessa caminhada lá com vocês. Pode contar com a JVC, com os síndicos aí para que a gente assim possa levar. Eu acho que se a gente levar um pouquinho, doutor e pastor, do nosso conhecimento, da nossa boa vontade, de repente a gente não tem, mas a gente conhece quem tem. Sim. Ou a gente pode compartilhar um pouco e pedir um pouco ao próximo e ajudar aquela família que não tem nada. Eu falo isso pro senhor porque sem Deus a gente não é nada. Mesmo hoje sendo um síndico profissional, tendo a minha empresa, né, tendo uma carreira, eu considero brilhante, para quem passou fome, né, para quem é filho de pais separados, para quem foi estudar a segunda série do ensino fundamental aos 12 anos por conta de morar em 6 casas diferentes e saber que se eu não escolhesse a igreja, se eu não escolhesse uma vida para Deus, eu teria outro caminho. Então eu escolhi, eu nunca vou beber bebida alcoólica, eu nunca vou fumar e nunca vou usar droga, porque eu quero ser alguém. Então se Deus me der essa oportunidade de estar aqui hoje, eu sei que eu posso ajudar o próximo. Quando a gente pode, a gente ajuda. Mas acho que com a igreja e com a associação, a gente pode fazer mais pelo aquele bairro, Sim. né? Então levar por um bairro um conhecimento, alguém que possa ajudar, isso muda a realidade das pessoas. Porque às vezes falta pegar na mão e falar, vamos aqui, estou aqui disposto a te ajudar. E no mundo que a gente vive, as pessoas querem mais empurrar do que ajudar, Sim. né? Então, de princípio, né? De começo, parabéns pela sua ida para esse bairro, parabéns por você estender a mão à nossa população. Eu amo Valparaíso. Eu morava em Santo Antônio Descoberto, desde 2012 eu moro aqui e sei a necessidade que vários bairros passam. Mas, pessoal, você que está chegando agora, não esquece de compartilhar. Não esquece de convidar o próximo. Porque a gente hoje está com o pastor Davi,
E no momento que a gente tem de ajudar o próximo, é agora. Olha, você mora aqui no bairro Marajó? Pô, seu condomínio ainda não tá? Vamos ali para a associação. Não tá, melhor ainda, vamos domingo pro culto, às 19 horas. O pastor Davi vai estar lá para te conduzir a palavra de Deus da melhor forma possível. Pastor, e como foi a sua chegada no bairro? E como conciliar família, igreja e trabalho? Como é que o senhor lida com essas três coisas diariamente? E agora também fazendo parte da Promel. Como é que o senhor está conciliando isso? Bem, a gente chegou lá no bairro, né, e não conhecíamos muito a realidade, né? A primeira vez que eu fui lá foi quando houve o lançamento da inauguração mesmo das obras, né? Uma pedra fundamental que nós lançamos lá em setembro de 2019. Não conhecia o bairro, não conhecia a comunidade, nunca tinha ido naquela região. O máximo que eu tinha chegado era até a van, né? E às vezes passava ali apenas pela frente ali do Parque Marajó, eu nunca tinha entrado lá. Quando eu cheguei no bairro, eu me assustei com a quantidade de condomínios que tinha lá, não sabia que existia essa quantidade de condomínios. E aí nós começamos um trabalho ali de tornar a igreja um pouco conhecida. Então começamos a fazer um trabalho que a gente chama de evangelismo, né? E começamos a mostrar um pouco a igreja ali. Logo, menos de 5 meses, 4 meses aproximadamente, em 4 meses, nós já tínhamos 80 pessoas. E aí, ao longo do tempo, as pessoas foram chegando, né? Hoje nós temos um pouco mais de pessoas. A característica ali daquele bairro é um bairro muito rotativo. Você que é síndico de um dos A gente condomínios lá. sofre É, com a rotatividade. Daqui a pouco nós vamos chegar nesse assunto. é muito rotativo. Então, assim, se eu for contabilizar quantas pessoas já passaram para a igreja, muitas pessoas. Mas muitas ficaram uma temporada e já foram para outra localidade, né? Por conta disso. Mas vamos entrar mais para frente. E sobre como conciliar, né? Eu costumo dizer que eu tenho uma escala de valores, né? A minha escala de valores, ela sempre vai ter Deus em primeiro lugar, né? Deus está em primeiro lugar. E quando eu falo Deus, eu não estou falando apenas de igreja, né? O nosso relacionamento com Deus, ele é muito mais do que ir a uma igreja. Nosso relacionamento com Deus, ele é algo diário, cotidiano. Nós precisamos entender que estar na igreja é a evidência do meu relacionamento com Deus na minha intimidade com Ele. Então, quando eu vivo essa intimidade com Ele, eu participo de uma comunidade de fé e, ao participar dessa comunidade de fé, eu me fortaleço mais. Então, na minha escala de valores, Deus está em primeiro lugar. Em segundo lugar, está a minha família. Eu sou casado há 7 anos, sou pai de uma menina que eu amo muito, que é a Alice, de 2 anos e 2 meses, vai fazer 3 meses agora. E acabamos de descobrir que minha esposa está grávida mais uma vez. Oh, parabéns! Parabéns! Que venha mais uma. Amém. Estamos aí, né, grávida mais uma vez, estamos aguardando, né, com expectativa para saber quem é, se é menino, se é Você menina. viu, gente? Você viu? O sorriso do homem abriu de ponta a ponta. Coisa boa, coisa boa. Eu amo demais, assim, minha família é meu tudo. Eu amo demais a minha esposa, inclusive, aproveitando aqui a oportunidade, um abraço para minha esposa. Saiba que eu te amo muito, que você é a pessoa que completa os meus dias. E também um abraço para minha filha, que já nasceu, que está aí sempre trazendo alegria todos os dias. E para que está sendo gerada, menino ou menina, a gente ainda não sabe, sendo gerada lá no ventre da minha esposa. Eu amo a minha família demais. E depois da família, né, vem a igreja, né? A igreja tem um papel importante, né? Vem na escala em terceiro lugar. E aí, quando eu falo igreja, é o trabalho ministerial, né? Hoje à tarde eu tive uma audiência 3 horas da tarde, 4 horas da tarde eu estava no velório. E aí eu voltei para o escritório depois do velório. Uma família perdeu uma tia e a gente precisa dar esse acalento, né? Dar esse abraço, levar um pouco de conforto para a família. Então,
O trabalho da igreja ele vai muito além do que de uma pregação no púlpito. Ela tem visita, aconselhamento, um conforto para uma família enlutada, um aconselhamento para um casal que está passando por uma crise, né, que está enfrentando, quem sabe, a iminência de um divórcio, um aconselhamento para um filho que às vezes está com dificuldade de relacionamento com o pai. Então, isso tudo é um ministério pastoral. A igreja, no meu papel como pastor, acarreta essa responsabilidade, esse cuidado. E eu amo cuidar de pessoas, né? E, por último, vem o trabalho. Eu advogo há aproximadamente 5 anos, né? Há um ano eu abri o escritório de advocacia. E a gente está vivendo um tempo de crescimento, de aprendizado e de evolução nisso. E conciliar isso não é fácil, né? A gente precisa ter uma boa organização, ter saber como lidar com a agenda, saber como lidar com prioridades, saber como sempre estar se revisionando, sempre estar trazendo revisões para saber se não deixou nada passar, né? A gente acaba tendo muitas atribuições e funções e às vezes a gente acaba, principalmente, nós ficamos muitas das vezes sem saber o que fazer, porque são tantas demandas, né? Mas eu costumo falar que eu tô na flor da idade, né? Tô novo ainda, tem muita lenha para queimar, tem muito gás para poder conseguir avançar cada vez mais em tudo isso que está permeando a minha vida. Pessoal, só para vocês terem ideia, quando a pessoa fala assim, eu dou prioridade, Deus é em primeiro lugar e vem com a família. Porque quando você honra Deus, você honra a sua família. E poucas vezes vocês vão ver homens que expressam o seu relacionamento, o seu sentimento publicamente. Pastor, eu faço as assembleias de condomínio, sabe? E às vezes tem 5 pessoas, mas às vezes tem 80, tem 100, tem condomínios que tem 400 apartamentos, né? E eu falo em bom e alto tom. Eu sou grato a Deus e tenho a honra de falar para todo mundo que eu sou casado há 20 anos. Então, o meu relacionamento tem 20 anos, né? Eu sou casado há 20 anos. Então, hoje eu tenho 2 filhas, que é a Laura e a Laila. Uma tem 6, a outra tem 5. A gente decidiu apenas depois do 12º ano de casado, porque a gente não queria que as nossas filhas passassem o que a gente passou quando criança. Então, a gente fez um planejamento, né? E é bom ver pessoas igual o senhor que expõem. Eu sou casado, eu amo a minha esposa. Isso é bonito Sim, de se ver. Eu acho que todo homem devia fazer isso, sabe? sim. Mostrar para sua esposa que ela é um pilar. Porque, igual o senhor falou, o senhor tem que conciliar a igreja, Deus, família e trabalho. Então, mesmo que o senhor tenha um ano que abriu o escritório, o senhor tem o quê? O senhor tem que galgar clientes para que leve o seu sustento para casa. Sim. E às vezes levar o sustento é difícil. A gente pergunta, Deus, por que que não anda? Sim. Né? E confiando em Deus, que vai chegar, que vai chegar. Então, muitas vezes, olha, o doutor tá aqui, é bonito, tá de terno, mas não imagina que o doutor estudou 5 anos, que o doutor precisou fazer, passar, não é só ser advogado, pessoal. Primeiro você tem que estudar, depois você tem que passar na prova da UB, né? Tem muita gente que fez direito, mas não é advogado porque não passou na UB, Exatamente. né? Depois você tem que arrumar dinheiro da onde que for para poder abrir o escritório. E depois tem que orar muito para vir cliente. E Exatamente. depois tem que orar mais ainda para ganhar as ações. Porque os clientes paguem e você mantém o escritório. Então, mas quando a gente tem Deus, as coisas não é fácil, pessoal. Porque quem tá no mundo, o dinheiro é fácil. Já viu alguém com droga ter vida fácil? O dinheiro vem fácil, vai fácil, mas quando a gente tá na trilha, é chicoteado, é apanhado e as coisas não é fácil, mas Deus, né, prospera, Vai vai conduzindo. conduzindo ali e vai dando tudo certo. Então é bonito. Parabéns aí por lembrar da sua filha. Parabéns pro seu novo neném que está chegando. E parabéns por demonstrar o amor à sua esposa. Pastor, com todos esses atribuições, com todos esses caminhos que o senhor tem para trilhar, qual foi o momento que o senhor falou assim:
esse dia não foi fácil na minha igreja. O senhor pode fazer um comentário, o senhor pode... Tenha esse dia que o senhor saiu da igreja e falar, hoje foi difícil. O senhor já pegou algum fiel que esteve passando por alguma situação difícil? Sim, assim, existem várias situações que acabam vindo à tona e por vezes nos faz perder as estribeiras, né? Nos faz perder a linha mesmo, a gente acaba ficando desconfortável, acho que essa é a palavra com a situação. Então, existem sim algumas situações e que me causam principalmente, não vou dizer uma revolta, mas que me desestabilizam, né? Principalmente quando envolve injustiça social e tudo mais. Como acho que pelo fato de eu ser uma pessoa da área da justiça, isso me incomoda muito mais. Então, quando a gente descobre casos, por exemplo, de abuso infantil, que existem, né, por vezes, e é preciso se tomar um cuidado, principalmente dentro de condomínios, Isso, é verdade. relacionado a isso, né, ou violências domésticas. Quando alguém chega para nós, acho que o dia que eu mais tive assim, uma crise mesmo assim, ferrenha, foi um dia que eu descobri é, num contexto de igreja, pessoa que acabou abusando de uma criança. Então isso me causou um desconforto muito grande, porque é um peso muito grande, né? A gente lá na igreja sempre nós sempre aderimos lá à campanha do Maio Laranja, que é a campanha contra o abuso sexual infantil e a exploração, né, de crianças, com o intuito justamente de conscientizar a nossa igreja sobre essa questão e sobre a importância de cuidar das nossas crianças, sobre a importância não só de cuidar das nossas crianças, como também de denunciar casos como esse, para que nós possamos ter um mundo melhor, né? Ser igreja não é apenas pensar no espiritual. Eu costumo falar que ser igreja é você viver a justiça social dentro da sua comunidade, né, dentro do seu bairro. Então, quando eu recebi essa notícia, eu fiquei muito entristecido, abalado, né, podemos dizer assim. Foi um momento onde nós, por vezes, é, questionamos assim, meu Deus, o que é que a gente está fazendo nesse mundo, né? Como é que uma situação dessa chega a acontecer, né? Então, assim, foi uma das situações que mais me deixou desconfortável no ambiente de igreja, no contexto de igreja. E aqui eu quero já deixar bem claro, assim, o ambiente de igreja não é um ambiente de pessoas perfeitas, né? E talvez você que está nos acompanhando já foi ferido no contexto de igreja, já foi magoado no contexto de igreja. Mas primeiro o que eu quero para te falar é que você não foi ferido por Cristo. Foi ferido por uma pessoa imatura que ainda não vive de fato a identidade de Cristo. E isso você vai encontrar em todos os lugares, não só no ambiente da igreja. Você vai encontrar em lugares como um ambiente de trabalho, um ambiente de um condomínio, qualquer ambiente nós estamos suscetíveis a encontrar as melhores pessoas e as piores pessoas, infelizmente. É lógico que nós acreditamos, como cristãos, precisamos acreditar na transformação radical das pessoas, que as pessoas podem ser transformadas por meio do amor de Cristo, é lógico, mas independente de qualquer coisa, existe momentos em que a gente precisa olhar com um olhar de justiça. Afinal de contas, nós precisamos de um mundo melhor. Melhor, Johnny. Nós podemos fazer um mundo melhor. Nós podemos fazer Eu um mundo acho que melhor. essa é a melhor definição. E do que nós precisamos de um mundo melhor. Às vezes, o precisar, a gente fica só esperando o outro. Mas nós podemos fazer sim um mundo melhor. E um mundo melhor só tem duas alternativas: com Deus e vivendo um caráter transformador no meio da sociedade. Só dessa maneira é que nós podemos ter um mundo melhor. Podemos fazer um paraíso melhor e podemos fazer um mundo melhor. Vamos usar esse slogan. Podemos fazer. Pessoal, falar para vocês. O pastor estava falando e eu fiquei abalado, pastor. Há uns meses atrás, para quem viu reportagem, sabe, aqui no Ipiranga, tem um condomínio que chama Buritis. Uhum. Johnny,
o podcast hoje tá diferente, estamos falando de religião. Pessoal, tem tudo a ver com condomínio. Tem tudo a ver. Se a gente não segue os princípios cristãos, a gente comete erros humanos, né? Igual o pastor falou. Você não foi ferido por Deus, você foi ferido por uma pessoa imatura. Sim. E aí alguém trouxe um parente de outro estado, e aí o pastor chegou no nosso condomínio, foi para a área de lazer, brincar com as crianças e conseguiu pegar o telefone de uma menina. E aí quase efetua o ato. Se a mãe da menina não tivesse passado, ó, minha filha, se alguém pegar seu número, se alguém te pedir uma foto, alguma coisa, comunica a mamãe. E a menina comunicou. Então a mãe se passou pela menina. Na hora que ele chegou lá na pracinha de novo do condomínio, recebeu o que merecia, foi preso, né? Mas e se for uma pessoa que não tem um acompanhamento familiar? Sim. E se for uma família desestruturada por algum motivo social? Ou a falta de conhecimento em Deus? Sim. Porque muitas vezes, pessoal, não é isso, não é o Pix, não é dinheiro. É apenas o conhecimento, apenas perguntar e procurar alguém que possa ajudar. Sim. Não significa que quem anda com carro importado ou mora na melhor casa tem a melhor vida. Significa que se você pode ter a melhor vida onde você morar, só basta você ser uma pessoa de Deus. Que Deus vai te dar o arroz melhor do que uma picanha na churrascaria, né? Então, muitas vezes a gente é recebido em casas bem humildes, melhor do que se estivesse em restaurante caro. Porque Sim. a pessoa transmite paz, a pessoa transmite o amor de Deus, transmite a simplicidade. Eu amo a simplicidade, é muito bom. Sim. E aí o pastor fala, quando tem gente que não tem Deus no coração e comete esse tipo de ato, de tentar molestar uma criança, de tentar fazer coisas indevidas. E isso dentro do condomínio, pastor, é muito comum, sabia? E Uhum. muitas vezes as pessoas não têm com quem confessar, não tem um pastor, não tem um padre, e não tem coragem de ir até a delegacia, Sim. por se sentir reprimida ou reprimido. Então, trazer a pessoa para o conhecimento de Deus, às vezes salva de muitas situações como essa. Crianças que estão sendo espancadas, não é só o ato sexual, pessoal. É a prisão psicológica, Sim. o espancamento, o físico, né? Emocional. O emocional da pessoa, que ela fica travada, ela não desenvolve na vida, uma criança que fica presa, né? Então, isso é muito importante. Trazer Deus e um condomínio que siga os princípios cristãos, porque isso faz muita diferença em violências, em tratamentos e até de violência sexual contra o menor, Sim. né? Falando em condomínio, não se esqueça de curtir, compartilhar e convide todo mundo do Parque Marajó para frequentar a AD, a Assembleia de Deus aqui no Parque Marajó. Pessoal, vamos falar agora de um assunto, tá? Chegando na metade do podcast, vamos falar de um assunto importante. Vamos tirar um pouquinho agora, tá? A parte do pastor, agora vamos para a parte de advocacia. Certo. Pastor, uma das coisas que quando o senhor estava aqui só com o pastor, o senhor falou, a igreja sente muita rotatividade, Sim. né? Em uns condomínios, acho que talvez vai chegar novos condomínios inaugurou agora, o Grancópolis, Uhum. vai ter mais 2 Grancópolis lá embaixo, tá vindo 2 maiores condomínios de 400 e poucos apartamentos, que vão ser inaugurados, né? Uhum. Até janeiro ali tá inaugurando. Mas o Royal Valparaíso, que é um dos condomínios que eu sou síndico aqui no Marajó, ainda é um dos maiores, com 360 apartamentos. E por ser um condomínio distante da BR, Sim. acaba que o aluguel é muito barato. Vamos falar um pouquinho de aluguel. Como morador, tem que se precaver o que pode acontecer, porque o inquilino, em alguns fatos, ele depreda o condomínio. Ele leva muito. Dentro do condomínio existe o regimento interno, Sim. que é as leis que abrangem ali para manter uma boa convivência internamente no condomínio. E tem gente que faz festa de madrugada, tem gente que quer fazer churrasco no estacionamento, tem gente que quer banhar na piscina 2 horas da manhã, ligar som automotivo na área comum. Então, estou colocando aqui, pessoal, uns 10 fatos que acontecem dentro do condomínio. Briga no meio do condomínio, festa de madrugada, som automotivo no estacionamento,
churrasco no estacionamento, jogada dominó no meio do condomínio, banhar na piscina, já falei, entre diversos outros. E às vezes não é o proprietário, é o inquilino. E deixa todas as multas para o proprietário. E às vezes o proprietário é desligado, não olha a caixa de correio, não olha seu e-mail, que a multa e a notificação vai no e-mail também, e quando vê já está com o imóvel penhorado. Como um advogado, como se orienta esses moradores de todos os bairros e proprietários a se resguardar, principalmente para condomínio? Principalmente para condomínio. É um desafio, né? Quando você compra um imóvel para você alugar esse, esse imóvel para um outro espaço, você às vezes não conhece a pessoa que está alugando. E por vezes você é surpreendido, como o Johnny falou, inclusive, com questões como essa, né? Questões onde a pessoa que morava lá como inquilino, como locatário, ficava, por vezes, eh, cometendo atos infracionários, né, da convenção, atingindo o estatuto e a convenção do condomínio, e aí vem as multas, né? Para se precaver disso, o proprietário ele tem que ter uma noção, principalmente contratual, regimentando contratualmente no aluguel, que todas as multas elas precisam ser repassadas para o inquilino, né? É, não sei se lá no seu condomínio tem esse hábito de cadastrar o condomínio ou a taxa condominial para os inquilinos. É também uma maneira de você conseguir precaver isso, né? Para poder conseguir tirar um pouco do locador justamente essa questão de responsabilidade daquilo que não é dele. Então, contratualmente, precisa ficar bem claro isso. E é lógico, né? Como você falou, tem que ficar de olho no e-mail, tem que ficar de olho na caixa de correio e tudo isso, até para ter a oportunidade de recorrer, de fazer recorrer para o síndico, para o condomínio, para a administradora, para que ela possa conseguir ter êxito nessa questão e sair dessa responsabilidade. Só para você ver, chegou um ponto tão alto no condomínio que a gente fez uma assembleia e os moradores falaram assim, lá agora só tem mudança se você tiver o contrato de aluguel e tiver o nada contra criminal. Sim. Então todos os inquilinos que vêm para lá só entram, opa, tem o nada consta, tem que apresentar o nada consta Sim. criminal de todas as pessoas que vai morar na residência para a gente poder deixar entrar ao condomínio, né? Porque a gente passou por dificuldades perigosas, então os moradores proprietários decidiram colocar essas regras, né? Mas lá ainda tem, como a gente controla muito a entrada. Uhum. E quando há saída, muitas vezes o morador pode fazer a retirada dentro do próprio carro, Uhum. Sim, levando uma coisinha de cada vez, que isso acontece em vários várias condomínios, vezes. né? E aí deixa aquele amplo problema para o proprietário. Já chegou o caso, doutor, até de levar a pia. O pior foi quando levaram o vaso. É mesmo. Levaram o vaso do morador, ele ficou muito bravo. Johnny, o que que você fez? Eu preciso das câmeras, levaram o meu vaso, minha pia, só deixaram as portas. Eu falei, foi mesmo? Fizeram a mudança de madrugada, eu não. E desceram, não fizeram barulho, acho que desmontou durante o dia, botaram dentro do carro, saíram. De manhã voltaram, botaram o resto dentro do carro e saiu. Não dá pro porteiro ver que tá tendo Tá mudança. tendo mudança. E não tem como comunicar todos os proprietários um bloco longe, Sim. né? Olha, seu apartamento tá tendo a mudança. Chegada você controla, agora a saída já é mais difícil. Sim. E nesses casos, juridicamente, se os moradores não... Ó, pessoal, escuta essa. Aluguei meu apartamento e não fiz contrato. Eu sei só que o nome é Johnny. Como é que cobra? Não tem como, né? O que Mas, regimenta. doutor... Porque lá no condomínio é tudo chama o síndico, tá? Falta energia é o síndico, água é o síndico, internet é o síndico, tá pegando fogo no mato é o síndico, tá? Não passa ônibus para o meu trabalho, eu não passo ônibus para a escola, é o Culpa do síndico, síndico. é tudo culpa do síndico. Mas, escuta, gente, olha, você, morador, presta bastante atenção que eu vou reformular a pergunta pro advogado. Doutor, o morador, ele alugou apartamento, mas não fez o contrato. Ele queria parar de pagar a prestação e pegar o dinheiro do imóvel alugado para ajudar a pagar a prestação.
e não se atentou em fazer o contrato. E aí, por 3, 4 meses, o imóvel dele estava alugado. E aí, o morador deixou 3, 4 contas de água, 3, 4 contas de energia e levou a pia e o vaso. Como o proprietário deve agir? É culpa do síndico ou ele foi parcialmente culpado? Na realidade, não é nada de culpa do síndico, né? Quando você tem um patrimônio, um bem, você, locador, é o principal interessado em principalmente é, fazer com que esse patrimônio seja protegido, né? E uma das maneiras de se proteger quando está se locando é procurando um advogado especialista em direito imobiliário para fazer um contrato. E aí, às vezes, você pega um contrato aí da internet que não está completo, que não está atualizado, que não está adequado, e fazendo esse contrato. Além disso, é importante fazer uma vistoria inicial, uma vistoria final no imóvel, porque sem contrato você não consegue, em hipótese alguma, ter de volta os prejuízos, né? Você não tem um instrumento, ainda que a lei de locações reconheça o contrato verbal, mas até provar, até ter o aspecto jurídico, é, entrar na justiça, isso demora muito tempo. E às vezes você precisa fazer aquela proteção preventiva, que eu costumo falar. É melhor você gastar para ter um advogado ou uma imobiliária que cuida da sua locação de maneira adequada, faz a vistoria de entrada, de saída, faz todas as questões administrativas da locação e tem um contrato adequado, ou você pagar para correr atrás de um dinheiro que às vezes você nem vai ver, né? Tem ações de despejo que a pessoa desocupou o imóvel, ficou uma dívida de não sei quantos R$ 1.000 e você não encontra. A coisa mais difícil que tem é você conseguir encontrar bens, dinheiro em nome daquela pessoa. Então, aqui é muito comum isso acontecer, né? Eu presto assessoria para algumas imobiliárias e as imobiliárias ficam desesperadas, porque elas não podem entrar com ação de despejo, quem tem que entrar é o proprietário. Mas às vezes o proprietário não quer entrar com ação de despejo, né? Então, qual é o meu conselho? Atrasou um mês, já faz uma notificação. Acho que a melhor forma de você conseguir coibir isso é fazendo uma notificação. Fez uma notificação, não teve resultado, já entra com ação de despejo, porque qualquer descumprimento contratual é ação de despejo. Você tem a possibilidade de entrar com uma ação de despejo contra aquela pessoa. Então, assim, são vários aspectos que permeiam a locação do imóvel e é importante quem loca imóvel ter a assessoria de um advogado ou, quem sabe, ter o seu imóvel administrado por uma imobiliária para que você possa estar resguardado, né, diante de circunstâncias como essa. Como é que a pessoa leva? Tudo bem, saiu de madrugada, escondido na surdina, né? O porteiro não conseguiu identificar que era uma mudança, o síndico também não tem culpa de nada, né? Não adianta chamar o síndico se o síndico não tem responsabilidade, né? Eu já ouvi pessoas falando, não, então eu vou entrar contra o síndico, contra o condomínio, que não sei o que lá. Não, você vai entrar e não vai conseguir êxito nenhum, porque não tem essa possibilidade, né? Então, a ideia é você se resguardar mesmo preventivamente, resguardar todo o seu o seu patrimônio para que, diante de circunstâncias surpresas como essa, você ter uma garantia. E um conselho também para quem loca imóvel, uma das maneiras de você diminuir o prejuízo é uma caução. Acho que a caução é a melhor maneira de você diminuir um prejuízo, porque às vezes você cobra, a lei de locação permite 3 aluguéis de locação. É ruim porque às vezes a pessoa passa 5, 6, 7 meses sem pagar, né? Mas também não pode deixar Mas até também não vai levar tudo, né, de é, prejuízo. não leva tudo de prejuízo e também o locador não pode deixar esse tanto de tempo a pessoa sem pagar aluguel lá, Sim. né? O primeiro mês atrasou, já entra com a notificação e pede uma caução. Às vezes a caução é uma maneira de garantir um prejuízo menor. Para você que está chegando no nosso canal agora, estamos falando de problemas com inquilino, contratos de aluguel. Doutor, a gente que é síndico há muitos anos, quando chegou a pandemia, e aí o pessoal me ligando, Johnny, meu inquilino não quer pagar, não quer pagar, não quer pagar. Eu falei, agora eles vão aprender. Vão todo mundo fazer contrato certinho, porque na pandemia teve um negócio de 50%, né? Tudo É, abaixou 50%, os inquilinos também queriam pagar 50%.
E aí, depois da pandemia, eu falei, rapaz, quer saber de uma coisa? Agora eu só alugo o apartamento se tiver 3 meses de aluguel. Se não tiver, eu não vou deixar alugado, não. E aí, eu passei por um. Eu tenho um apartamento e passei por uma. Chegaram, alugaram o apartamento. E eu ainda tava aprendendo essa questão de alugar, né? Não, a gente vai alugar. Eu, tá bom. Aí, quando chega, quem me alugou foi uma senhora e quem veio morar foi um jovem. Aí eu falei, mas não aluguei o apartamento, alugou. Eu falei, não aluguei pra você, alugou. Eu falei, olha, eu não vou deixar você morar no meu apartamento, não. Não aluguei pra você. Não, você alugou pra mim, eu vou. Cadê a sua avó? Não, ela vai deixar eu morar. Eu falei, não, deixa eu não. Eu não aluguei pra você, rapaz. E aí aprendi. Então de lá pra cá, eu tenho um inquilino, graças a Deus. Ele tá 8 anos morando de aluguel lá, nunca saiu do Coisa meu boa. Isso imóvel, aí é um né? inquilino bom. É, ele só faz o pagamento, não tenho problema com ele. E depois entrou o outro, eu falei, olha, realmente 3 meses, o dinheiro tem que ficar aplicado, Sim. corrigido, você tem direito a toda a correção monetária do valor aplicado, mas é por caução. No dia que você sai, o imóvel, tanto que as fotos, né? A gente entra, é um conselho. Sim. Você entra dentro do seu imóvel com o futuro inquilino, tira todas as fotos de todos os ambientes, anexa uma cópia para ele e uma cópia para vocês e coloca no contrato. Olha, ao sair, tem que estar neste estado de conservação. Sim. Nem a menos, nem a mais. Se tiver a menos, você tem que deixar igual ou superior. E a calção vai ser corrigida e devolvida para você. Se tiver inferior, vai se pintar, reformar. Sim. E se tiver algum gasto maior, vocês têm que pagar. Então, deixando isso no contrato, eu nunca mais tive problema. Sim. Eu tô certo ou eu tô errado, Tutu? Não, O dinheiro que ele pagou de calção, ele tem direito de estar devolvido com correção de juros. exatamente, né? A caução é uma garantia locatícia, né? Não é um aluguel adiantado para o locador gastar ou para o locador usar da maneira que Ele pagou 3 quiser. meses, eu vou gastar Eu vou ali. gastar. Não. A caução é uma garantia locatícia que caso haja a inadimplência de aluguel ou a depredação do local na desocupação, ou quem sabe a necessidade de pintura e por aí vai, você pode abater os prejuízos e devolver só o que restar da caução. A caução é justamente a necessidade de trazer a garantia tanto para o locador receber e não ser tão prejudicado, quanto para o inquilino ter uma garantia de que ao sair, quem sabe, ele pega aquele valor reajustado e já pode dar de calção em uma outra locação que ele for Ou se entrar. realizou o sonho da casa própria, comprar os imóveis, Quem né? Os imóveis sabe dele, né? comprar os móveis ou alguma coisa assim. Mas a ideia é que todo aluguel tenha uma calção. Ah, mas o bairro onde eu tô, eu não consigo fazer calção, né? Por exemplo, vamos supor. Mas você pode tentar, não de 3 aluguéis, mas de 2 ou de 1 aluguel, que seja, o que quer que seja, a legislação dá um limite de 3. Isso não significa Que tem que ser que 3. tem que ser 3, né? Tem um limite de 3. E aí você pode fazer de 2 ou de 1, mas tenha pelo menos uma garantia de que ao sair você tem alguma coisa, ou para entregar, ou para receber a garantia ali da sua locação sem inadimplência. Isso é importante, então não se esqueça de compartilhar. A gente está no 12º episódio de Chama o Síndico. Então, em todos os episódios que vocês passarem aí, vocês vão ver de assuntos como incêndio, infraestrutura, segurança dentro do condomínio, lazer, cultura, tudo lá. Dá uma olhadinha nos outros episódios. Tem dúvida, sugestão para os próximos episódios? Comenta aqui, compartilha, que é o conhecimento, é a base de tudo, né? Quem tem Sim. conhecimento tem tudo. Além dos contratos de aluguel, o que o morador, como advogado, como se orienta? Quem está comprando ágio? Porque o ágio é um problema. E ali no Parque Marajó, doutor Demais. do céu, Só tem venda de ágio e tem compra de ágio. venda de ágio, compra de ágio. Esse já é troca, o cara trocou em um carro, depois trocou por uma bicicleta, pegou uma volta e Ixi. tava trocando por outro ágio em outro, mais para baixo um pouco. Tava trocando do... Como é que é o nome do condomínio, moço? Leivanzo.
pro condomínio M Castro 4, e eu falei, rapaz, mas sem documento ele não, na palavra. Eu falei, é corajoso. Como os moradores têm que lidar com essa questão de venda de ágio? Qual é a dica que o senhor dá? Na realidade, assim, a venda de ágio, né, ela é o que a gente chama de, inclusive, uma anomalia jurídica. Ela não deve existir. Por quê? A pessoa que está vendendo ágio, na realidade, ela não é dona do imóvel. A pessoa que está vendendo ágio, ela é apenas uma possuidora do imóvel, porque o dono é quem financiou o imóvel. E somente quando há a quitação desse financiamento é que aquela pessoa passa a ser a dona do imóvel e aí ela pode fazer o que ela quiser. Então, por isso é que existe muitos perigos e riscos quando se vende um ágio ou quando se compra um ágio, né? Desde uma consolidação por quem financiou o imóvel, existe essa possibilidade do imóvel ser consolidado por inadimplência, sem a pessoa que comprou o ágio ter conhecimento, sem a pessoa que comprou o ágio ter a mínima noção. Às vezes tem umas parcelas atrasadas lá para trás, a pessoa que vendeu não demonstrou que não estava atrasado ou não falou nada, né? Porque quando você vende o ágio, o acesso ao aplicativo do financiamento continua só para o proprietário, Só para quem financiou o imóvel. só para quem financiou o imóvel, né? Então, às vezes ele pode estar vendendo um ágio com 5 parcelas atrasadas. E aí vem a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, ou a financiadora, vai lá e retoma o imóvel, né, para si. E a pessoa que comprou o ágio pode ficar no prejuízo. Eu tô com... No bairro Parque Marajó, de condomínios que eu administro, hoje no site da Caixa Econômica tem mais de 30 apartamentos para leilão com valor de 50, 60 mil reais, porque algumas pessoas foram enganadas, compraram o ágio, só que estava repassando o dinheiro na mão para o antigo proprietário. E o proprietário não estava efetuando o O pagamento para a pagamento. Caixa. Então, isso também muitas vezes, doutor, as pessoas deixam de acompanhar. Sim, Confia no outro, né? Confia no sim. próximo. Tá apalavrado, né? Isso. Existe alguma maneira ou alguma indicação, pelo menos de um contrato mais sério, que o senhor pode passar para os nossos moradores, e quem está nos assistindo, que a pessoa tente segurar mais, amarrar mais aquele. Ali, a única possibilidade é você conseguir um extrato, né, quando você for comprar um ágio, não existe uma garantia, vamos colocar assim, não existe uma garantia, mas existem algumas questões que você pode fazer para poder amenizar o prejuízo. Primeiro, pede o extrato do financiamento, de quantas já foram pagas, de quantas não foram pagas e por aí vai. Esse extrato vai te dar uma garantia de que o imóvel está em dias. É a primeira coisa que você deve fazer. A segunda coisa, é importante ter um contrato formalizado, assinado por quem está vendendo ágio, por quem está comprando ágio e por duas testemunhas, tá? É importante as duas testemunhas, por quê? Porque elas vão corroborar para que aquele contrato tenha mais validade legal, inclusive de uma execução, para uma execução. Então, diante disso, você tem a possibilidade de fazer e formalizar um contrato. Não existe uma cláusula que dê a garantia. E uma terceira dica seria não transferir o dinheiro da parcela para o proprietário. Pedir para que o proprietário emita o boleto, mande para você o boleto e você efetue o pagamento. É mais garantido para poder evitar justamente situações como a que você citou, que a pessoa estava passando, olha só o tamanho do prejuízo. A pessoa comprou um ágio achando que estava abalando, vamos dizer assim, que estava por Tô cima, por cima, minha tô por casa cima. própria, não sei o que lá. A casa já tinha 20 mil pago, aí eu paguei só 10 mil de ágio, tô tranquilo, tal. Aí tava pagando o dinheiro para quem fez o financiamento, e aí acontece que o cara não tava pagando o imóvel. Ele vai perder o dinheiro que ele deu no ágio, perder o dinheiro que ele pagou nas parcelas, ainda corre o risco de ficar sem casa para morar e voltar para o aluguel. Porque o banco ele não vai negociar com quem não tem o Com... contrato, o banco Não, vai negociar com o proprietário. com quem financiou. Ele não vai negociar com a pessoa. Aí depois ele vai ter que se ver, entrar com uma ação de danos morais, danos materiais, ou uma ação de indenização
contra os prejuízos que ele enfrentou, mas em face do proprietário que vendeu para ele o ágio. Em face do proprietário, não, de quem financiou o ágio. Então, diante disso, Pessoal, diante disso, vocês saem da sala, saem perto das crianças, vocês que compraram o ágio, e prestem atenção no que o doutor está falando. É muito importante para o seu sonho não se tornar um pesadelo. Ah, peguei minha rescisão de 10 anos de trabalho, comprei um ágio por 20 mil. Tem um ano que eu tô morando aqui, todo mês eu tô pagando os 500 certinho da parcela. Mas se vocês não tiver o comprovante daquela parcela, se vocês não tiver o extrato de todo, de quanto tem de saldo devedor, de quanto está sendo abatido por mês, vocês podem ser surpreendidos com a ordem de despejo e o apartamento para leilão, certo, doutor? exatamente. Então, preste bastante atenção. Tem dúvida? Quer fazer uma consultoria? Está passando por algum problema? Fazer logo mexendo. Dê o endereço do seu escritório, o nome, como os moradores devem procurar para mais informações. Certo. Nosso escritório fica ali no Jardim Oriente, na rua 21. Ele se chama Moraes e Heringer Advogados. E vai ser um prazer receber você ali para uma consultoria, para uma ajuda nessa área imobiliária, que é a área que nós mais atuamos, né? Tanto para a questão de despejo, compra e venda de imóveis, leilão, suspensão de leilão. Essa área é uma área que nós atuamos. Então, você pode nos procurar, nós temos o nosso Instagram, @moraeseheringer.adv, e qualquer coisa eu estou à disposição para poder atender vocês. Vou colocar aqui embaixo aqui para vocês, tá? O Instagram e o número de telefone e o endereço do escritório de advocacia para você, morador, poder procurar ali. Então, você que está com o seu apartamento, sai da sala, corre, sai da sala, olha, presta bastante atenção nessa parte. Doutor, comprei um ágio, deu ruim. Fui em uma construtora, realizei meu sonho, perdi meu emprego. E o imóvel foi para leilão, mas o nome da minha esposa tá limpo. Eu tenho a prioridade de comprar esse imóvel de novo ou eu perdi ele de vez? Eu posso recomprar ele? Não, existe a possibilidade de você conseguir recomprar, né? Mesmo que seja em nome de um terceiro. Às vezes, vai depender muito do contrato que você fez. Se no contrato que você fez já tiver o nome da sua esposa, pode ser que haja um impedimento, né? Mas, se você consegue comprar, se a esposa não está no mesmo contrato, pode ser que você consiga. E existe a possibilidade, inclusive, de você adquirir. Tem leilões que aceitam financiamento. Você dá entrada aí de 5% do valor do imóvel e financia o restante das parcelas. Você traz o financiamento, tem muita gente fazendo isso, né? Você consegue comprar mesmo o seu imóvel. Existem dificuldades e barreiras jurídicas, podemos dizer assim, existem. Pode ser que você não consiga, pode ser que você não consiga. Mas existe a possibilidade sim de você financiar, ou a maior possibilidade é você ter o dinheiro para quitar integralmente toda a dívida e tentar uma negociação com o banco Para poder pegar o seu para imóvel de poder volta. pegar o imóvel de volta. O que é mais difícil às vezes, né? A pessoa está devendo 20, 30 mil reais às vezes, e aí ela não consegue negociar e pagar. Hoje em dia, inclusive, os tribunais têm exigido, até para suspender leilão, o depósito de todo o valor da dívida, né? Antigamente era mais fácil conseguir essa suspensão de leilão, mas de um tempo para cá os tribunais têm entendido que para suspender realmente, e tem que ser antes do leilão, né? Antes do leilão acontecer, você tem que trazer em juízo o depósito de todo o valor da dívida. É uma maneira de você garantir de volta o seu patrimônio que você está quase perdendo. Porque uma hora, eu vou lhe falar uma coisa, o banco não perde. Perde não. O Perde banco não. não perde. Perde não. Pessoal, infelizmente, é muito bom o assunto, mas a gente está chegando ao fim do nosso podcast. Então, de princípio, agradecer a presença do senhor, doutor, aqui. Muito obrigado. Mandar um abraço e mais vezes que possa trazer mais membros para a AD Marajó, que possa vir congregar juntamente com o pastor Davi. Mandar um abraço para todos os associados da associação Apromel. Pessoal, você que não conhece a associação, procure seu síndico, procure o pastor, procure o Hakuk, vocês procure
Janiel, o síndico Janiel, que acho que é o presidente, certo? Sim. E que você tente, tá precisando de alguma coisa, quer um esclarecimento, a associação tá ali para ajudar vocês pessoalmente, na sua paz de espírito, na sua vontade, vá para a igreja, escuta a palavra de Deus, que sua vida vai caminhar. Infelizmente, se despeça que a gente vai ficar, o bate-papo vai ficar para outro dia mais e mais. Eu quero aqui agradecer, muito obrigado pelo convite, agradecer a cada um de vocês que está nos assistindo, deixar um abraço aqui para minha querida igreja de Marajó. Eu amo cada um de vocês, dizer que vocês são importantes na minha vida, na minha família, na minha casa, e também deixar para vocês que estão nos assistindo uma palavra que está em Salmo de número 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Que essa palavra possa alcançar a sua vida, a sua casa, a sua família, e qualquer coisa, estamos à disposição ali no Parque Marajó ou, quem sabe, ali no nosso escritório também para atender você. Fique com Deus.